Oi, oi, gente! Aqui sou eu de novo. Hoje eu resolvi falar sobre os tipos de doutorados da Alemanha e quais são os tipos de doutorados que os médicos fazem e se eles fazem ou não, tá? Tem muita gente que me fez perguntas sobre isso, porque eu falo em vários vídeos que eu tô fazendo meu doutorado e, enfim, resolvi fazer um vídeo pra esclarecer, porque é um assunto um pouco complicado, é bem diferente do que acontece em outros países, bem diferente do que acontece no Brasil. Então, vamos lá. Primeiro vamos começar com os tipos de doutorado que se pode fazer na Alemanha, tá? Aqui na Alemanha, geralmente não se recebe o título de PhD, como se recebe em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outros países da Europa, tá? Aqui, cada especialidade tem o seu doutorado específico, tá? Por exemplo, para médicos se chama Dr. Med, Dr.Med. Para pessoas que estudaram odonto, Dr. Med Dent. Para pessoas que estudaram ciências naturais, é Dr. Herr Nat. Para pessoas que estudaram ciências da saúde, mas que não são médicos nem dentistas, tu pode fazer o Dr. SC Hum, esse é relativamente novo. Enfim, eu não vou citar todos aqui, mas tem uma infinidade de títulos diferentes. Tudo de acordo com o que tu estudou. Não só qual que é a especialidade do teu PhD em si, do teu doutorado em si, mas também o que tu estudou antes, o que tu fez de mestrado, o que tu fez de bachelor, tá? Esses doutorados, eles diferem entre eles, não só quanto à especialidade, mas sim quanto à duração, financiamento e tempo investido e o quanto de trabalho que tu tem que fazer. É tudo muito variável, tá? Eu vou focar agora para falar não sobre essas outras especialidades, mas sim sobre a medicina, que é a área que eu tenho mais conhecimento, tá? Existe também, tá, aqui na Alemanha, mais recentemente, tem algumas universidades que estão sim fornecendo o título de PhD, mas é uma coisa relativamente nova, tem pouquíssimas universidades que estão fornecendo esse título. Tem um programa chamado MD-PhD, que daí são as pessoas que estudam medicina e que têm interesse forte em pesquisa, que aí algumas universidades que tu pode combinar daí o teu trabalho clínico com pesquisa, eles te fornecem o título de MD-PhD, digamos. Mas é a exceção à regra, tá? É uma coisa nova, tá sendo implementada, tá muito em fase de teste ainda, não tem algo super implementado. O que está realmente implementado hoje é que as pessoas que estudaram medicina, elas, quando se formam, elas não recebem o título de doutor. Não podem se chamar de doutor. Só pode se chamar doutor quem fez doutorado, tá? E para poder se chamar de doutor tem que fazer esse Dr. Med. E aqui na Alemanha é um pouco... Assim, esse Dr. Med não dá realmente para comparar com esses outros doutorados. Por quê? Esses outros todos que eu citei antes. Porque geralmente essas outras especialidades, as pessoas investem mais tempo fazendo doutorado do que com o Dr. Med. O Dr. Med, as pessoas, geralmente o que acontece, as pessoas que estão fazendo medicina ou que fizeram medicina, elas aqui na Alemanha acabam tendo mais interesse em fazer a parte clínica, em ter contato com o paciente ou, enfim, em trabalhar na sua área médica, tá? E não tanto em fazer pesquisa. Mas então, por que elas fazem esse doutorado, esse Dr. Med? Assim, isso não é regra nenhuma, tá? Mas pelo que eu acabei conversando com muitas pessoas, o que acontece é o seguinte: muitos pacientes, tá? Não os mais jovens e mais informados, mas as pessoas mais velhas, elas têm na cabeça de que o médico
mesmo é um médico que tem um doctor na frente do seu nome. E porque aqui, quando tu se forma em medicina sem fazer o doctor, tu é um Arzt, ou Ärztin. E por alguns pacientes isso não é muito bem visto, as pessoas que não têm o doctor no nome. E aí, eu já ouvi muitos estudantes de medicina falarem que eles fazem o Dr. Med para poderem se chamar de doutores, porque depois tu abre uma clínica, é mais bonito tu poder se chamar de doutor, tá? E isso acontece também porque o investimento não é tão grande, tá? O tempo. Tem gente que gasta muito tempo com Dr. Med, tá? Mas essa é também a exceção. A maioria, o que eles fazem? Eles trancam a faculdade por um semestre e ficam fazendo pesquisa, tá? Por esse um semestre, às vezes 2 semestres, mas na maioria das vezes é um semestre. E fazem daí, durante esse tempo, a sua tese, coletam alguns dados, às vezes de paciente, às vezes de laboratório, às vezes de estudos epidemiológicos, escrevem a sua tese, às vezes publicam, às vezes não publicam, na maioria das vezes acho que não publicam. E, enfim, defendem a sua tese no final, daí eles só podem, né, receber o título de doutor quando eles receberem o diploma de médico. E aí eles são doctor, tá? Com 6 meses de trabalho. Existem algumas outras exceções, tem gente que fica fazendo o trabalho paralelo à faculdade de medicina e, por exemplo, faz um trabalho de laboratório que demora anos, mas aí faz paralelo à faculdade, tá? Então, essa é a grande diferença do Dr. Med para os doctors de outras especialidades, porque daí as pessoas, geralmente essas de outras especialidades, depois que elas fizeram o bachelor, o master, aí sim vão entrar num programa de doutorado e ficam lá 3, 4, 5, às vezes 6 anos fazendo essa tese de doutorado. Então, assim, dá pra ver que é bem diferente o tempo investido, né? E por causa disso, o valor de um título de Dr. Med não é o mesmo do valor dado a um título de Doctor dessas outras especialidades. Isso significa que esses outros tipos de Doctor, por exemplo, Dr. Reanat, quando eles vão escrever, por exemplo, em um artigo ou em alguma conferência internacional, eles geralmente acabam traduzindo o seu título para PhD. E eles podem fazer isso, tá? Quando tu tem um título de Dr. Med, a tradução para o inglês desse título não é PhD, mas sim MD. No momento aqui que tu se forma somente em medicina, sendo médico, tu não pode se chamar de MD, como a gente faz no Brasil, por exemplo. Aqui tu só pode se chamar de MD uma vez que tu tem também o Dr. Med. Então, assim, diferenças são tempo investido, a tradução do teu título, tu não pode escrever PhD se tu tem um Dr. Med, e tem uma outra grande diferença que é o financiamento para este tempo de doutorado, tá? Por via de regra, as pessoas que fazem medicina e trancam, por exemplo, para fazer 6 meses do Dr. Med, elas não recebem nenhum ajuda de custos ou nenhum tipo de salário ou bolsa ou algo do tipo. A maioria das pessoas fazem isso como, tipo assim, sendo estudante ainda, não esperam receber nada por isso, tá? Já os outros doutorados, não. Na maioria das vezes tu tem um contrato de trabalho com a universidade, tu é pago pra fazer esse trabalho, tá? Tu é um pesquisador, só que tu tá ainda fazendo teu doutorado. E já no Dr. Med, não. Na maioria das vezes não tem financiamento, tá? Então, tempo investido, tradução do título e financiamento são as 3 grandes diferenças. E eu acho que é isso. Uma coisa que eu queria falar também é porque muitas pessoas me perguntam qual é a minha experiência e tal, e muitas pessoas querem vir pra cá e fazer o doutorado e entram na questão de como fazer pra
se financiar durante esse tempo, né? A minha experiência foi um pouco diferente, tá? Por vários motivos. Primeiro, porque eu estudei medicina no Brasil e depois fiz um mestrado na Holanda, tá? Então, assim, eu tinha medicina e depois tinha mais um mestrado. E tinha, assim, currículo com pesquisa, tá? E aí eu queria fazer um PhD, mas um PhD de verdade, digamos, tá? Não um Dr. Med, eu queria fazer um PhD. E aí eu achei um programa que é do DKFZ, o German Cancer Research Center, e eu achei esse International PhD Program. Dá pra procurar na internet, lá tem todas as informações. E, na verdade, esse é um projeto para pessoas que querem fazer esses outros tipos de doutorado, não para médicos, tá? Só que a minha situação era um pouco diferente porque eu tenho um mestrado também. Não só minha, mas de outras pessoas que estudaram medicina que se candidataram a esta vaga de doutorado. Os médicos que eu conheço que foram aceitos para esse programa, eles tinham também mestrado. Todos os que eu conheci, eles fizeram medicina e depois um mestrado. E tem currículo de pesquisa, assim, tem publicações e coisa. Então, o que acontece? Nessa situação, eles te pagam para tu fazer o doutorado, tá? E tu tem uma bolsa ou um contrato de trabalho de 3 anos para isso. Então, daí vem mais uma exceção à regra, tá? Porque tu é aceito para um programa de PhD, tu vai fazer 3 anos de PhD, tu é pago para isso, tu vai, enfim, tudo de acordo com os critérios para um PhD e não para um Dr. Med, ok? Mas no meu caso, e no caso de todas essas outras pessoas que estudaram medicina, lá nessa instituição que eu falei, onde que eu fiz o meu doutorado, e na Universidade de Heidelberg, porque é eles que te dão o diploma de doutor, eles têm essa regra interna de que pessoas que estudaram medicina têm que fazer Dr. Med e não outros tipos de doutorado, tá? Mesmo que tu tenha um mestrado, tá? Então, o que acontece é, eles me ofereceram um título de Dr. Med e não outro título de PhD ou qualquer outro que eu pudesse traduzir por um PhD. Quando veio essa notícia eu fiquei bastante decepcionada, porque eu queria fazer realmente um PhD, eu ia investir 3 anos nisso, enfim, eu não estava entendendo o porquê, e ainda não entendo o porquê de não dar um título de PhD para essas pessoas nessa situação. Mas depois, assim, conversando com pessoas da área, eu acho que não prejudica muito na questão de depois, quando tu for procurar um emprego, porque na real o que eles olham é o tempo que que tu ficou fazendo pesquisa de fato e publicações que tu tens e não exatamente o nome do título que tu recebeu, mas sim isso que eu acabei de falar. Então eu acho que não deve ser uma coisa que vai me prejudicar, nem prejudicar esses outros meus colegas no futuro, tá? Mas só pra explicar que, assim, a minha situação é uma exceção e depois a exceção da exceção, enfim, é porque as pessoas aqui ainda não estão eu acho que muito acostumadas ou adaptadas a receber pessoas de fora com títulos diferentes, e aí sempre parece que cada caso eles têm que discutir e tal, enfim, acho que vai levar um tempo ainda pra eles se acostumarem que, né, pessoas estão migrando de um lado para o outro e que os títulos têm que se adaptar. E, na minha opinião, essa adaptação deles, no meu caso, não foi a melhor, mas, enfim, não acho que isso tenha me prejudicado e nem que vá me prejudicar no futuro. Então, foi assim que eu consegui essa bolsa, tá, pra fazer o meu doutorado, que eu consegui me financiar durante o tempo que eu tava fazendo doutorado. Paralelamente a isso, eu revalidei o meu diploma, tá, de medicina aqui. Então, foi isso que aconteceu comigo. Mas como eu falei, geralmente os Dr. Med não recebem dinheiro pra isso, tá? O que aconteceu comigo é meio que a exceção, mas
acontece e eu acho que pra isso daí a pessoa tem que ter um mestrado, tá? Se tu fosse aplicar pra esse programa sem mestrado, só com medicina, acho difícil ter uma chance, tá? Mas isso é a minha opinião. Então tá, acho que é isso, por enquanto. Tentei explicar ao máximo sobre os tipos de doutorado e as diferenças entre eles e as possibilidades de financiamento. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar nos comentários. E se vocês tiverem também ideias para outros vídeos, por favor, me deixem nos comentários. Eu gosto muito de receber as ideias de vocês. E é isso, ficamos por aqui. Tchau, tchau!